Há alguns anos atrás, houve um experimento para testar uma invenção fenomenal. Se o teste fosse bem sucedido, poderia revolucionar o mundo dos videogames para sempre. A invenção era um console de jogos de realidade virtual que realmente colocava jogadores dentro do jogo para que eles pudessem vivenciá-los vividamente ao invés de apenas jogá-los. Parecia algo de ficção científica surrealista, mas os desenvolvedores passaram anos desenvolvendo a tecnologia e garantiram que a invenção seria nunca antes vista na história. O console seria chamado de imersão e tornaria instantaneamente todos os outros consoles obsoletos. Não era o tipo de sistema em que você precisaria usar umas coisas pesadas na sua cabeça, como os Oculus Rift, e ainda ter que segurar um controle para controlar seu personagem. O console teria jogos próprios que gerariam sons, cheiros, visões e até temperatura. Uma vez que o jogador começasse a jogar, era como se ele tivesse entrado em outro mundo. Às vezes, o jogo daria itens a serem usados e havia pessoas junto para interagir. Pessoas que vagariam pelo mundo, heróis, vilões e civis. O jogo criaria situações e o jogador teria que resolvê-las. A imersão realmente colocaria o jogador na história. Era uma peça de tecnologia avançada, muito além das limitações atuais. A maneira como a imersão funcionava era entrar na sua cabeça. Basicamente, o sistema colocaria você em uma condição de sono e controlaria os seus sonhos como uma espécie de sonho lúcido. Era um dispositivo complicado e muito sofisticado. A única coisa que os jogadores tinham como controle era um capacete leve sobre suas cabeças para a máquina funcionar. Qualquer um que usasse o capacete se mexeria o mínimo possível durante o jogo, na curiosa sensação conhecida como sonambulismo, semelhante ao que seria no sono real. Se você morresse ou perdesse no jogo, a imersão simplesmente o acordaria. Apenas 3 jogos foram feitos para essa tecnologia, e os jogos levaram quase tanto tempo para serem feitos quanto o próprio console. Foram necessários testes para garantir que tudo funcionasse corretamente. Então, depois de tudo pronto, pesquisadores foram contratados para examinar cada detalhe. No entanto, os desenvolvedores queriam manter a invenção em segredo, para que nenhuma outra empresa pudesse roubar sua ideia ou criar um console para rivalizar com a imersão, o que era altamente impossível. Os pesquisadores encontraram 3 pessoas para jogar os 3 jogos desenvolvidos para o sistema. Seus nomes eram Mark, Luke e Wayne. Cada um deles era um jogador experiente. Os pesquisadores os deixaram escolher os jogos. Havia um jogo chamado War World, que era um jogo de tiro. O jogador começava em um helicóptero, vestindo um uniforme militar. Eles olhavam em volta do interior preto e elegante do helicóptero, com as cadeiras de piloto e copiloto na frente, uma caixa de madeira ao lado do jogador no chão e a porta do helicóptero aberta, revelando uma altura tão alta que o chão não estava visível. Depois de um momento olhando ao redor, o piloto dizia para eles pegarem um paraquedas, uma arma na caixa e depois pularem do helicóptero. A imersão tornaria tudo mais aterrorizante do que apenas apertar um botão e caminhar. Isso faria o jogador sentir de verdade o ar em grandes altitudes e sentir a força avassaladora das pás do helicóptero quando estivesse na porta. Então, o jogador cairia do helicóptero pouco antes de um míssil ser disparado contra o helicóptero atrás deles. O jogador realmente sentiria o calor da explosão raspando suas costas. O jogador teria que puxar o cordão do paraquedas para aterrissar no meio de uma zona de guerra com a arma escolhida. Cada soldado, amigo ou inimigo, teriam rostos personalizados, histórias e personalidades diferentes. Esse era o jogo que Mark jogaria.
O próximo jogo se chamava Diesel Drag, um jogo de corrida. Começava com o jogador parado em um túnel de pista de corrida, onde havia filas de carros de corrida organizados de todos os tipos e modelos diferentes. Tudo o que o jogador precisava fazer era entrar no carro e girar a chave de ignição, e todos os outros carros teriam motoristas de repente, prontos para correr. A imersão também criou um mundo fora da pista, caso o jogador saísse da estrada. A pista tinha espectadores vagando fora dos limites. A floresta tinha árvores e animais, e a cidade tinha lojas individuais com pessoas diferentes dentro. Este era o jogo que Luke jogaria. O terceiro e último jogo desenvolvido para a imersão foi o mais vívido de todos. Os desenvolvedores viram uma oportunidade de fazer um jogo de terror realmente assustador, diferente de qualquer outro feito antes, e eles decidiram fazer um para a imersão. Horas se passaram para fazer o monstro parecer intimidador e assustador, e foram precisos meses para criar como ele se comportaria no jogo. Esse jogo foi chamado de The Aberrant. O jogador começaria amarrado a uma mesa. Se lutasse, o jogador descobriria que seu braço direito estava solto e era possível torcer para fora das amarras. A sala estava vazia, além da mesa. Olhando em volta, o jogador veria que a sala era um quadrado perfeito, com paredes de pedra e uma porta de ferro. Após cerca de 20 segundos, um homem de cabelos brancos entrava na sala com uma longa faca de açougueiro. Se o jogador estivesse livre ou quase livre, ele atacaria. Se o jogador ainda parecesse amarrado, ele chegaria perto e começaria a sussurrar o quanto adoraria ver a lâmina dele entrar no pescoço do jogador, entre outras coisas psicóticas como essa. Para tornar esse momento ainda mais assustador, alguns desenvolvedores haviam conversado com prisioneiros apenas para sentir a emoção necessária para colocar nesse homem. O jogador poderia dominar o homem e derrubá-lo no chão ou empurrá-lo e escapar. De qualquer maneira, ele teria que sair da sala. Uma vez que conseguisse escapar, o homem gritaria logo antes da porta de ferro se fechar: "Você não pode escapar, volte ou ele te encontrará." O ele que o homem se referia era um monstro. O objetivo do jogador era navegar por um sistema de cavernas semelhante a um labirinto, tentando evitar o tal monstro. Os desenvolvedores fizeram questão de colocar muitos obstáculos, objetos e detalhes no labirinto. Havia cadeiras quebradas para jogar no monstro para afastá-lo, grandes raízes de árvores crescendo para fora das paredes para forçar o jogador a subir ou deslizar por baixo, e pilhas de pedras e cascalho para se esconder atrás. Wayne, que aparentemente era um viciado em terror, praticamente implorou para jogar esse jogo. Com todos os pesquisadores e desenvolvedores reunidos em uma grande sala, Mark, Luke e Wayne foram amarrados a 3 mesas antes dos capacetes de imersão serem colocados sobre suas cabeças. Um botão foi pressionado e os jogos iniciaram. Em 1 minuto, todos os 3 jogadores entraram em um estado de sono, ocasionalmente murmurando sobre atirar nele ou passar por ele. Os capacetes de imersão estavam conectados a 3 grandes telas de televisão para que todos pudessem ver o que os jogadores viam na visão de primeira pessoa. O experimento estava indo exatamente como planejado, e os desenvolvedores e pesquisadores já estavam se preparando para comemorar. Mas então, a celebração deles foi tragicamente curta. Os jogadores começaram a se debater. Mark, que estava no meio de um tiroteio com um soldado inimigo, gritava. Seus gritos aumentavam cada vez que ele parava para respirar um pouco. Os pesquisadores, aterrorizados, saltaram para trás quando o sangue começou a jorrar do corpo de Mark. Pequenas feridas cobriam o peito dele e seus gritos começaram a cessar. Em apenas alguns minutos, Mark passou de um jogador experiente para um cadáver cheio de tiros. Enquanto isso, Luke estava se empurrando de um lado para o outro. Seu carro no jogo estava saindo da pista e ele estava lutando para mantê-lo. Mas de repente, outro carro de corrida apareceu e o derrubou da pista.
Luke havia dito aos desenvolvedores para colocá-lo na trilha da floresta, a mesma trilha em que os desenvolvedores escolheram colocar um grande penhasco sem cercas com vista para uma longa colina. O carro de Luke capotou violentamente e voou sobre o penhasco íngreme. O carro ficou no ar por um momento e depois atingiu o chão com um terrível barulho de metal. O corpo adormecido de Luke, na vida real, estremeceu por um momento, e então houve um estalo alto quando seu pescoço quebrou junto com alguns outros ossos. No jogo, o carro explodiu. Na vida real, o corpo de Luke entrou em chamas e os pesquisadores ficaram surpresos com essa súbita combustão humana espontânea. Alguns correram para o extintor de incêndio, mas tudo o que restava de Luke era um pedaço preto de carne e um cheiro de podridão. Nesse ponto, os desenvolvedores e pesquisadores estavam tentando parar o jogo que Wayne estava jogando. Mas se eles simplesmente tirassem o capacete, o cérebro de Wayne poderia ter sido danificado permanentemente. Eles não podiam desligar o jogo, só podiam assistir Wayne jogar. O braço de Wayne havia sido cortado enquanto ele escapava do homem no início do jogo, e um corte grosso apareceu em seu corpo na vida real, manchando a manga de sua camisa com sangue. Depois de escapar do homem, Wayne agora estava correndo pelas cavernas. O rugido do monstro ecoou atrás dele na escuridão, distante no fim do túnel. Wayne se viu em uma grande área aberta. Ele olhou em volta por alguns segundos e depois veio o som de trovões. Ele lançou um olhar rápido e assustado para o túnel escuro de onde acabara de emergir e depois olhou em volta da área. Havia uma grande pedra ao lado e Wayne rapidamente subiu atrás dela. Ele congelou, tentando calar sua respiração, quando ouviu os passos do monstro chegando perto. O monstro farejou. Wayne olhou para o chão, mal ousando se mover. O monstro parou e houve um silêncio. Wayne, cautelosamente, começou a levantar a cabeça para olhar para o topo da rocha. De repente, uma mão grande e com garras caiu sobre o topo da rocha. Houve um rosnado alto e Wayne gritou. As garras conseguiram agarrá-lo ao redor do peito e o puxaram de seu esconderijo. Na vida real, o corpo de Wayne se abriu com arranhões, fazendo vazar litros de sangue. O monstro o ergueu no ar e o jogou no chão. Wayne olhou para cima e teve um vislumbre do monstro. Seu rosto lembrava um crânio humano, com 2 olhos escuros e um nariz curto. O monstro tinha uma boca como um abismo, com dentes longos e afiados. Seu corpo era grande e marrom com pernas longas. O monstro pegou Wayne e o puxou para o ar de cabeça para baixo. Wayne gritou e colocou os braços para frente dele como uma espécie de defesa. A boca do monstro se abriu e puxou Wayne para dentro de si antes de fechá-la, mastigando Wayne como se ele não fosse nada além de um pedaço de pão. Na vida real, o corpo de Wayne se abriu, expondo um crânio quebrado e carne interior. Seus olhos sem vida ainda permaneciam em sua cabeça, olhando para fora dos buracos em seu crânio. Alguns pesquisadores vomitaram. No jogo, o monstro jogou Wayne no chão e, na tela da TV, olhou diretamente para os desenvolvedores com seus olhos escuros. E então, um lodo grosso e preto começou a cair de seus olhos no chão. Sua boca se abriu lentamente, liberando ainda mais lodo. Quase todo mundo assistindo o experimento, desenvolvedores e pesquisadores, fugiram imediatamente da sala. Aqueles que permaneceram, apenas 5 pessoas, assistiram o monstro lentamente virar a cabeça para o lado enquanto olhava antes que a TV finalmente desligasse. Todos os registros daquele novo console foram destruídos, e é como se ele nunca tivesse sido feito. Nada mais foi testado com ele desde então. 1 ano após o experimento, todas as 5 pessoas que ficaram com Wayne até a TV desligar foram encontradas mortas. Cada uma delas tiraram suas próprias vidas. A parte mais arrepiante disso, porém, além do fato de isso ter acontecido no mesmo dia com todos, foi que cada corpo foi encontrado ao lado do aparelho de televisão de cada um, e cada TV estava com apenas
uma imagem de estática. Até a próxima. Obrigado.